Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje vamos estar fazendo a revisão para a avaliação bimestral de vocês. Vamos estar revisando o capítulo 5 e capítulo 6, tá bom? Nós vamos fazer capítulo 5 e 6, não, capítulo 5 e 6, são os que vão cair na prova de vocês. Hoje vamos estar fazendo a revisão aí para vocês. Bom dia a todos, hoje vamos estar revisando, bom dia. Hoje vamos estar aí revisando para a avaliação bimestral de vocês. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Bom dia, Laura. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Amanda. Hoje nós vamos estar aí revisando para a avaliação, tá, gente? Bom dia, Arthur, meu bem. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, Saulo. Hoje nós vamos estar fazendo a revisão, tá, amores? Para a avaliação bimestral, capítulo 5 e 6. Eu pedi lá, vocês viram no roteiro de ontem que eu pedi mapa mental, né, dos 2 capítulos, valendo 3 pontos. Não esqueçam de me mandar até sexta-feira, tá bom? Valer 3 pontos, vai valer bastante. Ok, Saulo. Envia hoje, Saulo. Tá bom? Envia hoje no meu e-mail. Bom, beleza. Bom dia, Vinícius. Todos os capítulos, não, Letícia. Só o da prova, os 2 da prova, 5 e 6, tá bom? Só aguardando mais gente entrar para nós começarmos a nossa revisão, tá? Só lembrando, capítulo 5, o slide que eu vou projetar não tem todo o capítulo 5 aí, mas só lembrando que o capítulo 5 a gente começa a falar dos agentes internos e externos do relevo. Tá? Agentes internos e externos do relevo. A gente vai estar começando aí a falar no capítulo 5, então, aqueles agentes que fazem o relevo, os internos, né, tectonismo, vulcanismo, e esses aí são os que fazem, formam o relevo. E aqueles que modificam são os agentes externos, água, vento, aí as geleiras, provocam a intemperismo, a erosão, então, tudo isso aí vocês já viram. Então, os agentes internos ou endógenos, vocês também já viram lá na página 28, a gente falou um pouquinho sobre isso daí. Eu vou colocar agora o slide e eu vou ver o que tem e o que não tem. Tem gente pedindo ainda para entrar em sala. Bom dia, vamos estar revisando agora o capítulo 5, né? Lógico que às vezes não revisamos, fazer um apanhado melhor. Deixa eu ver estão falando aqui comigo, eu não consegui ler. Professor, eu fiz PDF aqui do livro. Não, tem problema não, PDF. Gabriel, se conseguiu enviar tudo pelo Class, não precisa enviar por e-mail não, tá? Tudo que vocês conseguem enviar tudo por lá, não precisa. O e-mail é só quando não dá, porque às vezes tem muito dever, aí não consegue enviar tudo por lá. E para não enviar um pedaço por lá e um pedaço por coisa, aí eu peço para mandar por e-mail. Mas se der para enviar tudo por lá, não tem problema nenhum não. Lá pela sala é até melhor, porque eu fico mais fácil para identificar vocês, tá? Agora a gente vai para o slide, para um dos slides, a gente vai provavelmente ver 2 hoje, só para a gente rever algumas coisinhas. Na verdade, esse slide aqui a gente falando um pouquinho das estruturas do relevo, aí já é mais lá da página 32 em diante, tá? Como eu falei, a gente viu também os agentes internos e externos do relevo, aqueles que modificam, né, os agentes endógenos, tá? Endógenos ou internos, que são aqueles que transformam o relevo, e tectonismo, vulcanismo e terremotos,
E nós vimos também os agentes externos, tá? Que aí é o exógenos, né? Aqueles que vão estar transformando aí o relevo. Bom dia, nós vamos estar fazendo revisão hoje para avaliação bimestral, capítulos 5 e 6. Então, nós também vimos aí os agentes externos ou exógenos. Esses daí são aqueles que vão modificar, transformar aí, o relevo, através, por exemplo, da água da chuva, né, através pluvial, chuva, pluvial, rios, marinhos, mares, glacial, que é as geleiras, tá? Além disso, a ação dos ventos. Então, tudo isso daí são os agentes externos. Então, fiquem bem atentos a isso daí. Aí, na segunda parte do capítulo 5, nós vimos aí as estruturas geológicas, né, do relevo. Nós temos os cráteros, os chamados escudos cristalinos, que são da era pré-cambriana. Através dos cráteros, nós vamos ter a MM, que são as rochas magmáticas e metamórficas. Como são muito antigos, os cráteros são da era pré-cambriana, eles são muito desgastados. Nele nós achamos muitas vezes os minerais metálicos. Tá? Então, lembrem-se dos escudos cristalinos, era pré-cambriana. Nós temos essa composição no nosso próprio relevo aqui brasileiro. Nelas eu vou ter as MMs, rochas magmáticas e metamórficas. Se eu estiver falando aí de estruturas geológicas e falar das MMs, eu estou falando exatamente dos escudos cristalinos, tá? Muito desgastados, e neles eu vou encontrar os chamados minerais metálicos. Vamos passar aqui para frente. Além disso, nós temos as bacias sedimentares, que também contamos aqui no nosso país, que é da era paleozoica, mesozoica e cenozoica, esses aí mais recentes, rochas sedimentares, petróleo, carvão mineral. É o tipo de combustível, eu vou achar os combustíveis fósseis nas bacias sedimentares, que é aquela área exatamente parecido com a bacia, né, por isso chamada bacia sedimentares, no qual tem uma borda, no qual vai haver acúmulo de sedimentos. O que são os sedimentos? Restos de partículas de cadeias de montanhas que vão se desgastando e se depositando, vão sendo depositados nessa área aí conhecida como bacias sedimentares. Então aí vai soterrando, por exemplo, durante milhares de anos, animais mortos, florestas, restos de florestas. Então todo esse processo acaba sendo formado aí petróleo, carvão mineral. Nossas bacias sedimentares, a gente tem a bacia de Santos, encontrada muito no litoral brasileiro. Dobramentos modernos, esses não existem aqui. Nós temos aqui os chamados dobramentos antigos, porque o nosso relevo é muito desgastado pelos agentes externos aí, ou exógenos, então é um relevo rebaixado, pelo qual nós não temos montanhas, né? Nós temos morros e serras, né? Eu vou minimizar que tem gente solicitando a entrada em sala, tá bom, gente? Bom dia, estamos revisando aí o capítulo 5 para avaliação bimestral. Então, os dobramentos modernos vai ser no final da era mesozoica e cenozoica mais recente, choques entre placas tectônicas vão dar origem, aí eu já tenho aí os agentes internos ou endógenos transformando, né, a transformação interna, e vai ter aí as grandes cadeias de montanhas do mundo. Vou minimizar de novo, tem gente solicitando de novo a entrada em sala. Bom dia, estamos revisando aí para avaliação bimestral, capítulo 5, tá bom? Então, temos dobramentos modernos aí já é agentes internos, né, que formam esses dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanhas. Então, vamos voltar aqui o slide rapidinho, só para a gente lembrar que nós estamos vendo as estruturas geológicas, os cristalinos, né, da era pré-cambrianos mais antigos, rochas magmáticas e metamórficas, chamadas MM, muito desgastados, e aonde que eu encontro os minerais metálicos. Aí também vimos bacias sedimentares, era paleozoica, mesozoica e cenozoica, nossa, no caso, as que encontramos aqui são mais antigas, né, das mesozoica e paleozoica, rochas sedimentares, eu vou encontrar, e eu vou encontrar aí os famosos combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral. E temos os dobramentos modernos, esse não existe no Brasil, que é o final da era mesozoica, vão se dar através do choque entre as placas tectônicas principalmente, ou seja, através dos agentes internos do relevo. Bom, vou minimizar de novo, tem gente solicitando mais uma vez a entrada. Bom dia, estamos revisando o capítulo 5 para a prova bimestral, ok? Então aí a gente viu as bases aí do relevo, tá? Então vamos dar continuidade aqui, vamos pular isso aí, que era só um vídeo.
Então, vamos só revisar. Base geológica, arcabouço geológico ou base geológica. Conjunto de diferentes tipos de rochas e dos processos que criaram a configuração do terreno de uma região. Então, vou ter os escudos cristalinos, conjunto de rochas mais antigas, formado na era pré-cambriana, e em parte da era paleozoica de origem magmática e metamórfica, como eu falei, as MMs. Eu estou lá na prova e está falando das rochas magmáticas e metamórficas, falando sobre as bases geológicas, então você pode ter certeza que está falando sobre os escudos cristalinos, bacias sedimentares, estruturas rochosas formadas pela deposição de sedimentos, ou seja, resíduos de rochas mais antigas podem ser formados em antigos ambientes marinhos, de praias, pântanos ou desertos. Por isso, muitas vezes aí, como eu tinha colocado nas bacias sedimentares, nós achamos que os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Por quê? Porque esses sedimentos eles vão se depositando, como está falando, pode ser encontrado nas praias e ambientes marinhos. Aqui, as bacias sedimentares aqui do Brasil, onde nós contamos os principais combustíveis fósseis, é no pré-sal, então é na zona costeira ali, brasileira, né? Dobramentos modernos, terciários ou cenozoico, esse não existe no Brasil, originados por pressões tectônicas próprias de movimentação e colisão de placas litosféricas, como eu falei para vocês, principalmente aí agindo pelos agentes internos ou endógenos, choque de placas tectônicas, esses aí originam as grandes cadeias de montanhas. Então, vamos continuar. Aí é só para a gente relembrar o que a gente já viu, onde eu posso encontrar as bacias sedimentares, sempre, muitas vezes, aí próximos aos litorais, os dobramentos modernos, a gente lembra aí, que a gente estudou, inclusive, separadamente, né? Dobramentos modernos aqui, ó, por exemplo, Cordilheira dos Andes, as Rochosas, entre outros aí, a gente tem os mais antigos, aí sim a gente conta no Brasil, né? Principalmente aí nessa parte leste brasileira, lembra que a gente falou das cadeias de montanhas dunados, que vai se formar aí na América do Sul, com os dobramentos modernos de um lado e os planaltos rebaixados e desgastados do outro, a leste, que é exatamente esses dobramentos antigos brasileiros. E os famosos escudos cristalinos, que vai ter aí as NMs que a gente falou, né, as magmáticas e metamórficas, onde eu acho os famosos minerais metálicos, e aqui no Brasil a gente tem bastante, tá? Então vamos continuar. Aí é só lembrando as bases geológicas, fundamentos modernos ali, montes Everest, tá? Bacia sedimentar, delta do Rio Amarelo na China. Acabou. Então agora a gente vai para um outro slide, tá? A gente vai para um outro slide aí, no qual nós vamos estar falando sobre o relevo brasileiro, tá? Então a gente vai especificar aí o relevo brasileiro. Então vamos para esse outro slide, falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro. Eu coloquei mais para a gente revisar, principalmente aí, essa parte, claro, do relevo brasileiro, o capítulo 5, tá? O capítulo 6 eu não coloquei porque o capítulo 6 a gente acabou de ver, mas de qualquer maneira, se der tempo, a gente fala alguma coisa também. Então vamos lá, embora tá capítulo 6 ali, mas vamos aqui, é o 5. Escudos cristalinos, crátons, abrange, só para relembrar, áreas formadas por rochas magmáticas, né, metamórficas, remontam a gênese da Terra. Uma segunda estrutura são as bacias sedimentares, formada pela deposição de sedimentos que preenchem áreas mais baixas, que vocês também acabaram de ver. Então, o escudo de Guianas, aí os escudos brasileiros compõem a base atual dos planaltos e depressões, depósitos de minerais metálicos, que eu já tinha falado isso para vocês. Aí eu tenho as bacias sedimentares, sempre próxima à água aqui, né, os rios amazônicos, enfim, os escudos cristalinos, tá? E as cadeias orogênicas aí, que aí no caso é a América do Sul. Então a gente está falando também aqui dessa área mais elevada aqui da Cordilheira dos Andes, né? Dessa parte aqui mais verde aqui, que é a Cordilheira dos Andes. Eu já expliquei isso para vocês. De um lado aqui, eu vou ter as altas cadeias de montanhas a oeste, a leste os planaltos rebaixados, e no meio aí eu vou ter principalmente as planícies e algumas áreas próximas às águas, bacias sedimentares. Vamos continuar. Várias bacias sedimentares, algumas bacias continuam em formação, como a do Pantanal. Na cheia dos rios que cortam a região, grande quantidade de sedimentos são depositados anualmente.
exploração do carvão, petróleo, xisto e gás. Como eu falei para vocês, uma das ligações que vocês têm que fazer é aonde eu tenho as bacias sedimentares, eu vou ter os combustíveis fósseis, né? Vai estar interligada. Por quê? O que são essas bacias sedimentares? São restos de sedimentos que foram se desprendendo, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, dos planaltos que hoje são rebaixados, mas já foram montanhas, e vão sendo depositados. Esses depósitos de sedimentos, eles vão se acumulando um por cima do outro, sofrendo grande pressão, há milhares de anos. Então, ali poderia existir um pântano, como eu falei para vocês, vai ter animais que morrem e vão sendo soterrados. Então, vai entrando em decomposição e vão formando com essa pressão e calor e temperatura aí da nossa crosta, né? Vai se formando aí esses combustíveis fósseis, tá? Então, vamos continuar. Relevo do Brasil, desnivelamento, quase não saía original. Internas ou endógenas, que eu já falei, originam no interior da crosta, a vida humana, os principais agentes são o tectonismo, o vulcanismo e também o terremoto, tá, gente? Então, aí eu já tinha falado, tem a revisão aí, eu não lembrar. Externo-exógenas, eu vou estar minimizando de novo, que tem gente solicitando a entrada em sala. Bom dia, estamos revisando o capítulo 5, para a avaliação bimestral. Gente, daqui a pouquinho eu volto na sala se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Externo-exógenas desgastam, modificam e modelam o relevo. Principais agentes são o intemperismo e a erosão. Processo pelo qual as rochas são desgastadas, né, os externos, e erosão antrópica, aquela que o homem provoca, né, que a gente já viu aí, que pode chegar na ravina, enfim, abrir um buraco que não tem mais como solucionar. Então, desníveis, lembre-se daí, isso daí já não vale só para o relevo brasileiro, vale também... Essa Mariana aí é fake. Pois é, eu já ia tirar, eu vou tirar agora, eu vou estar tirando agora de sala. Eu acabei de identificar aqui, eu acho que já até saiu. Não, aí, eu acho que já até saiu de sala. Ontem entrou, aí, Mariana Rosa está sendo retirada de sala por não ser aluna. Ok. Ontem já tinha entrado e eu não tinha identificado. Agora eu já tinha identificado, eu até parei de falar aqui, porque eu estava verificando na lista de chamada de vocês, talvez poderia ter entrado alguém, né? Mas eu verifiquei que não. Obrigada, gente. Vamos voltar lá para o slide. Daqui a pouco, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Eu volto para a sala. Se quiser falar no microfone também, pode falar. Estejam à vontade. Eu tinha verificado agora essa Maria. Ontem assistiu a nossa aula, inclusive. Eu já tinha olhado. Então, vamos lá. Então, só lembrando os agentes internos e externos, tá, gente? Daí, costuma muito cair em prova. A prova de vocês, gente, está sendo de consulta? Beleza, está sendo de consulta, mas vocês sabem que vocês vão fazer vestibular, a maioria de vocês vão estar fazendo concurso, então tem que aprender, né? Tem que saber. E mesmo de consultas, dependendo, se não tiver uma certa noção, fica até difícil para estar marcando também, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Dentro do relevo brasileiro, podemos destacar alguns pontos de elevada altitude que ocorrem de modo isolado pelo território. Isso aí é só, na verdade, não tem nem no livro de vocês tão aprofundado, é só para a gente lembrar o Pico da Neblina, o Pico de Março, Pedra da Mina e Pico da Agulha. Por que tem que dar uma lembrada nisso? Porque, às vezes, a questão que cai lá na prova de vocês tem muito aí a ver com, trata-se, por exemplo, dobramentos modernos. Aí cita o Pico da Neblina. O Pico da Neblina não é um dobramento moderno, é um dobramento antigo, né? Escamados aí de morros ou serras. Serras, na verdade, é o conjunto desses morros, mas principalmente morros. Tá? Então, pode estar citando. Você pode cair na falácia de Pico da Neblina, porque é um pico, vai ser um dobramento moderno. Então, por isso eu gosto de estar citando. Vamos continuar. Então, relevo, formas e confeições apresentadas pela superfície terrestre que podem ser visualizados. 3 tipos básicos, planaltos, planícies e depressões, são esses que a gente vai ter encontrar aqui no nosso país também. Tá? Então, aí eu já reviso formas de relevo junto com o relevo brasileiro. Vamos lá? Aí era um mapa mental, olha aí, eu tenho um exemplo de mapa mental do estudo do nosso relevo. Eu cheguei a falar para vocês, né, o Haroldo de Azevedo,
que estudou em 1949, e o Assis Absaber em 1965. Então, Haroldo de Azevedo, ele classificava, veja bem, ele fazia uma composição muito mais visual, muito mais em terra, não tinha o avião, igual o Assis Absaber, do projeto lá do Randa Brasil, enfim. Então, eu botei planaltos e planícies, 59% do território vai ser formado por isso aí, né? 41% do território abaixo de 200 metros. Então, a gente chegou a ver isso daí, aspectos esculturais de altitude. Então, ele vai delimitar aí a nossa altitude. Isso daí, deixa eu ver que página que tá, para vocês acompanharem direitinho. Só pegar aqui no livro de vocês, gente. Daí eu acho que já é do capítulo 6 mesmo. Compartimentos do relevo, não. O de Jurandir Rosa vai ser o último, esse daí vai ser da página 41. Página 41 aí do livro de vocês, tá? Então, aí a gente vê o Haroldo de Azevedo, a data vai ser no fim aí de 1940, né? Entre 40 e 49, como tá aí no mapa mental, e ele vai determinar as grandes características aí geomorfológica com certa homogeneidade, né? Ele vai determinar que nós temos planaltos e planícies, ele não tem como aprofundar isso daí. Ele vai dar um limite aí definido de 200 metros por relevo, bom? E ele vai separar entre planaltos e planícies, como tá aí. Depois eu tenho a Assis Absaber, que é o segundo aí que vai classificar em 1965. Então ele coloca planaltos, planícies, só que ele vai aumentar, né, os planaltos 75% do território e o restante aí 25% do território. Isso aí já vai estar na página 42, vai estar aí a explicação melhor, e levou em consideração a influência de condições climáticas, né? Ele vai levar em consideração e o clima para estar classificando. Então, ele vai colocar aí, como vocês estão colocando, enfim, não precisa saber, só precisa saber mais o ano e a classificação Planalto Plano de 75%, ele vai levar em consideração aspectos geomorfológicos, né? Então, ele vai levar em consideração isso daí, mas eu ainda só vou ter planaltos planícies, ele aumenta aí o número dos planaltos. E o principal, vamos passar aqui, que nós vamos ter, só revisando aqui, Haroldo de Azevedo, década de 1940, né, relevo formado planaltos mais de 200 metros e planícies até 200 metros, ele vai dar ênfase aos níveis altimétricos, como eu já tinha falado lá naquela primeira explicação que eu dei para vocês, ele vai estar classificando aí Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Meridional, né, e Planalto Atlântico. Tá? Ele vai colocar aí como Planalto. Depois ele vai colocar planície ponto costeira, planície dos Pampas, né? Muita gente aí tem classificação que não define muito bem essa planície do Pampa aí, mas enfim, planície do Pampa, planície amazônica e planície do Pantanal. Vamos passar para o próximo. Agora o Assis sabe, a gente vai ver que ele vai fazer uma modificação, principalmente no Planalto, né? Aquele Planalto que o anterior colocava aqui do lado, ele vai substituir aqui, ó, Planalto e Serras, né? Que ele vai colocar do leste-sudeste, ele já substitui. Aqui, ele vai pegar um pedaço aqui do Planalto, cortar um pedaço, vai colocar Planalto Maranhão pelo Piauí. Aí, além disso, ele cria aqui o Planalto Nordestino, por isso que abrange 75% das terras, abrange uma parte maior. A planície de terra baixa, os Planalto Uruguaio, Planalto Uruguaio Rio Americano, a planície Pantanal continua, a planície Amazônica também, tá? Então, ele vai fazer uma modificação. Então, é proposta na década de 1960, discípulo de Haroldo de Azevedo, levou em conta o processo erosivo e a deposição de sedimentos. Ele vai dar ênfase no processo geomorfológico, planalto, superfície que predomina o processo de desgaste, aí ele modifica o texto, porque no Haroldo de Azevedo, ele fala que o planalto vai ser acima de 200, planície de 200 para baixo. Então, aí ele vai falar que o planalto é aquela área que sofre maior desgaste, e a planície vai ter o processo de deposição ou processo de sedimentação, de recebimento. Como assim? A gente já viu os agentes externos agindo, vai desgastar aquela alta cadeia de montanha, ou morro, ou serra, ou seja, e quem vai sofrer o maior desgaste vai ser o planalto, quem vai receber os sedimentos vai ser as planícies, tá bom? Vamos dar continuidade. E aí, por fim, o Jurandir Rosa, que aí ele usa o projeto lá, Randa Brasil, né? Esse projeto, a princípio,
utilizado ali para localizar, para perceber aí as nossas fronteiras, mas foi utilizado também por ele para fotografar o relevo brasileiro, e com isso ele consegue classificar, ele modifica a classificação do relevo brasileiro. Então ele coloca planaltos, planícies e depressões. Até então, nosso relevo estava sendo classificado somente como planaltos e planícies. Então eu vou ter 11 planaltos, né, 11 depressões e 6 planícies, né, segundo a classificação dele. Como eu falei, geralmente os vestibulares eles pegam mais focado aí em relação os vestibulares locais, em relação às áreas onde nós estamos. Mas não precisa decorar todos, mas é bom vocês terem uma certa noção, principalmente aqui em relação ao que abrange mais próximo a Brasília, né? Ou ao mesmo ao estado aqui do Goiás, tá bom? Não esqueça. Então vamos lá, vamos continuar. Jurandir Ross, a proposta dele é atual, 1989, baseou-se nos trabalhos anteriores, produziu seu trabalho com os dados do projeto Randam Brasil. Técnicas mais modernas conseguiu identificar os diferentes tipos de verdadeiras dimensões da unidade de relevo. O projeto, que restringe-se ao mapeamento por radar da Amazônia, foi ampliado para todo o Brasil entre 1970 e 1985. Então, como eu lembrei, eu falei para vocês hoje de novo, já tinha falado naquela época, esse projeto ele é utilizado para vigiar ali, principalmente a fronteira amazônica brasileira, mas ele aproveita e faz todo o mapeamento do relevo brasileiro e assim ele consegue descobrir as nossas depressões, e até então os anteriores só tinham classificados planaltos e planícies, né, sendo que o segundo ele acaba aumentando o número de planaltos, mas não chegou o Assis Absabe não chegou aí a quantidade de Jurandir Rosa, tá bom? Vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Isso. Então, Planalto, processo de desgaste superior ao acúmulo de sedimentos, maior parte do território brasileiro. Ele ainda utiliza um pouco do texto aí, né, do Assis Absabe. Em relação ao Planalto, planície, superfície relativamente plana, não necessariamente totalmente plana. Processo de sedimentação superior ao desgaste. Brasil, costeiras e continentais, aí é o exemplo planície do Pantanal, né? Mais alagável aí do mundo. Depressões, ou depressão, apresenta altitudes menores que outras ao redor, depressão absoluta abaixo do nível do mar, não há no Brasil, e depressão relativa acima do nível do mar, essa tem no Brasil. Tá? Então é só lembrando, 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Essa é a nossa classificação aí, mais utilizada de Jurandir Ross, tá bom? Então, como eu falei, o que vocês têm que identificar aqui, por exemplo, ó, depressões aqui do Tocantins, seria importante, embora Tocantins já é lá no norte, né, da parte aqui. Outra aqui, o Rio Araguaia, né, considerada aí planície, então depende muito aí, porque vocês vão ver que dá uma certa variação, não é tão assim grande, mas em relação ao livro, de repente o mapa que te dê, mas aí geralmente eles dão números, ou mesmo se não tiver números, você vai te indicar ali, e aqui Tocantins Araguaia, né, essa parte aqui, Tocantins Araguaia, que aí é a depressão, junto às águas, geralmente eu acho, eu encontro aí depressões, tá bom? Então, são áreas aí que a gente pode observar. Vamos passar para a próxima? Eu acho que... tá. Não, isso aí não precisa, chapadas a gente não vai precisar. Deixa eu ver aqui se eu vou... Não, isso não vamos precisar. Tá. Então, principais formas de relevo, planaltos, formas de relevo ora relativamente planas, ora irregulares, caracterizados pelo predomínio de um processo erosivo em relação à sedimentação. Não esqueçam disso. Planície, superfície situada sobre bacias sedimentares recentes que se apresentam bem aplainadas. E depressão, superfície que circunda os planaltos, relativamente planas e ao mesmo tempo suavemente inclinadas, formadas por duradouros processos erosivos. Eu acho que tem um novo slide, não. Então aí é só para a gente ver também no livro de vocês, daí deixa eu ver que página estava. Na página 44 do livro de vocês, só para a gente reforçar aí algumas coisas, falando sobre a questão da dinâmica do relevo brasileiro, da atividades vulcânicas, né? Então, falando que há mais de 2 milhões de anos,
Não ocorre atividade vulcânica sobre terras brasileiras. As últimas erupções vulcânicas aconteceram nos arquipélagos de Trindade, Martim Vaz, além de Fernando de Noronha, dos Penedos de São Pedro e São Paulo. Gente, não, nenhum cientista ele consegue garantir com precisão se um local nunca mais vai ter algum tipo de erupção vulcânica. Eles conseguem perceber que tem muitos anos e que provavelmente vai demorar mais milhões de anos para isso acontecer. Mas prever que nunca mais ele não tem como, tá? Então, durante a era mesozoica, uma extensa região compreendida entre o sul do atual estado de Goiás e do Pantanal foi palco de grandes derrames de magma. Ao longo dessas áreas relacionadas a derrames, há diversas instâncias de águas termais, entre elas aí a gente conhece Caldas Novas, né? Então, vamos lá. Aqui outra coisa que coloquei, o Brasil, por situar essa questão, eu sempre estou batendo, por quê? Porque sempre está caindo em prova, né? Então, o Brasil, por situar na porção central da placa sul-americana, não apresenta áreas de risco, né, de terremotos, enfim. A maioria dos tremores que ocorrem em território nacional resulta de recomposição de terrenos no subsolo, tendo, portanto, menor magnitude e sendo muito menos destrutivo. O maior tremor já registrado ocorreu no município de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso do Sul, em 1955, atingindo 6,2 na escala Richter. Ontem tivemos um no México que atingiu 7, se eu não me engano, 7,2, 7,5, alguma coisa assim, na escala Richter, né? Agora o do México deu para sentir bem. Do Brasil, embora esse daí se sentiu, mas não chega nem perto do verdadeiro tremor ali de quem está na borda de placas. Então, vamos lá? Vamos continuar. Então, aí é só um mapa mental, né? Relevo brasileiro, principais formas de relevos, planaltos, planos e depressões, outras formas de relevo, escarpa, classificação do relevo, Haroldo de Azevedo. Aí até um exemplo de como vocês podem estar fazendo um mapa mental. Né? Assis Absab, 1962, critério processo morfológico, erosão, intemperies, 17 unidades de relevo, Jurandir Rosa, 1990, até hoje, critério morfológico, estrutura, 128 unidades de relevo. A estrutura geológica refere-se às rochas que compõem uma determinada área, além de distribuição, idade e processo geológico que originou as mesmas tipos de estrutura geológica, bacias sedimentares, era mesozoica, exploração de carvão mineral e petróleo, não esqueça, os cristalinos crastons, o maciço antigo, era pré-cambriana, exploração de recursos minerais, ouro, ferro, dobramentos modernos, era cenozoica, relevo jovem, origem de encontro das placas, estrutura geológica do Brasil, 64% bacias sedimentares, né? Exemplo, bacia de Santos, bacia de Campos, 36% de escudos cristalinos, é bom vocês saberem esses números, que às vezes também cobram em prova. Exemplo, quadrilátero ferrífero, ferro Minas Gerais, maciço do Urucum, manganês e ferro Mato Grosso. Relevo, forma de superfície terrestre formada no decorrer do tempo geológico. Lembrando, gente, vai valer 3 pontos, né? O que eu pedi para vocês, o mapa mental, só que é para vocês fazerem, não me mandem mapa mental de internet, porque não, aí vai ficar com 0. Então, vocês mesmos fazem, vocês podem pegar a ideia, né, da internet, mas façam com a letrinha de vocês, montem lá o mapa mental de vocês, me mandem. Vocês podem pegar a ideia em si. Então, vamos lá. Vamos voltar para a sala, alguém inclusive falou lá na sala. Isso, pode se basear na ideia, tá, Beatriz? As ideias são boas, claro. Sempre é bom seguir as boas ideias. Então, essa Mariana Rosa, gente, ela já tinha entrado ontem, na aula de ontem, era para me ter retirado, enfim, eu fiquei intestida corrigindo as coisas com vocês, não tirei. Agora vamos para o capítulo 6, tá? O capítulo 6... tá. Tem ideias na internet, Beatriz. Não deixa de ter ideia na internet. Você coloca o tema lá, mapa mental, tal, aparece para você ideia de como você seguir aquilo ali, tá? Gente, então nós trabalhamos, aí foi uma revisão do capítulo 5, como o capítulo 5 nós tínhamos visto bem antes, tá? E se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer. O capítulo 5 nós tínhamos visto mais antes, corrigimos já tudo, enfim, o 6 nós vimos agora. Então, agora que eu falo nessas últimas semanas, semana passada e essa. O 6 nós falamos aí
sobre os agentes internos, né? Ali nós tínhamos falado sobre os agentes externos, enfim, também. Nós falamos, o primeiro, nós falamos aí sobre o terremoto. Ontem nós fizemos, inclusive, uma questão de vestibular lá sobre o terremoto, vocês estavam tendo um pouquinho de dúvida. Então, quando eu falo aí sobre o terremoto, eu tenho que lembrar de alguns termos práticos, aí, como, por exemplo, o hipocentro, né? É aonde corre dentro ali, onde ocorre dentro do terreno, né? Chamado de hipocentro. E o epicentro, o ponto acima da superfície onde esse terremoto vai ocorrer. Tá? Então, prestar bastante atenção nisso. Ele vai divulgar ondas, sim, como está aí no próprio livro, ondas secundárias, onda primária, e quem vai medir isso daí vai ser os famosos sismógrafos. Ontem estava mostrando, inclusive, aí sobre os sismógrafos e vai dar através da escala Richter, tá? Então, aí no próprio livro de vocês está falando a energia liberada é 10 vezes maior que em uns 7 graus. Então, no México, por exemplo, deu um terremoto ontem, como eu falei para vocês, na escala de 7 graus aí, escala Richter. Então, com um terremoto, tinha algumas imagens, eu cheguei a ver algumas imagens, tremeu bastante, chegou a derrubar aí, às vezes, de edifício, tá? Então, é o primeiro que a gente vê aí, são os terremotos. Lá na página 51, está falando os terremotos que ocorrem em virtude de pequenas falhas geológicas ou acomodação de terrenos no subsolo. Em geral, são mais lentos. Cheguei a mostrar isso aí para vocês, que no Brasil são esses tipos de tremores que ocorrem, né? Também temos lá, deixa eu ver aqui, os vulcanismos, né? Onde existem hoje os principais vulcões ativos no mundo. Os principais vulcões ativos no mundo estão no chamado ciclo de fogo do Pacífico. Mas os vulcões, eles se formam através, a maioria deles, através do choque de placas e do movimento de subducção, né? Aquela descida de uma placa tectônica, né? Que vai sendo fundida lá no magma e o soerguimento da outra, né? A mais leve vai descer e a maior vai soerguer. Então, isso daí também vocês viram, então tem que saber diferenciar um pouquinho, né? Onde ocorrem os principais vulcões ativos ciclo de fogo do Pacífico, como ocorre principalmente, através aí do choque de placas e do movimento de subducção. Aí tem toda uma explicação das partes dos vulcões, a câmara magmática, a gente viu, chegou a ver vídeos também sobre isso, que muitas vezes é uma grande pressão interior aí desse vulcão, essa câmara magmática ela pode sofrer uma grande pressão e pode explodir, né, jogando aí pedaços de rochas incandescentes, o piroclástico ali, em diversas direções, né, e aí pode ser bem fatal. Aí fala as consequências do vulcão também, na página 56, né, a lava pode estar escorrendo, porque o magma, enquanto está no interior da Terra, é o magma. Quando sai ali na cratera do vulcão, aí já é chamado de lava. Então, escorrer, atingir povoados, que a gente vê acontecer, às vezes, os piroclastos, que eu já falei para vocês, é aquele pedaço de rocha, que eu costumo falar, incandescente, que é lançado, né, e provocar incêndio, né, atingir pessoas, atingir casas, enfim, florestas, gases tóxicos também, que esses vulcões acabam expelindo, a questão dessa fumaça, que muitas vezes atrapalha o espaço aéreo, entre outras coisas aí, né? Essas partículas que acabam surgindo. Além disso, como já falou, pode ocorrer explosões de expressiva magnitude, como que houve no Krakatoa, gerando outros efeitos diversos, como os tsunamis e terremotos. Então, pode haver tsunamis e terremotos exatamente gerados pelo próprio vulcão. Então, Círculo de Fogo do Pacífico gosta muito de se cair em provas vestibulares aí, também prestar atenção nisso. Depois a gente falou também da questão da energia geotérmica, do calor, né, que vem ali da crosta terrestre, como a gente estava falando, eu li por último aí, que essa herança de vulcões que ficaram aqui no nosso país traz aí as águas termais, como por exemplo Caldas Novas, tem Araxá em Minas Gerais, tem outros locais aí, tá? Áreas de risco no Brasil, a gente falou um pouquinho sobre questão de deslizamento, sobre áreas de encostas, que esses deslizamentos eles são naturais, mas eles podem ser amplificados e ampliados pelo homem, quando o homem vai morar em áreas de encosta, né? A gente falou um pouquinho, fez até uma atividade ontem sobre isso também, então pode estar aí diversificando, aumentando em áreas de encostas também, então vai ter o tombamento, escorregamento, escoamento,
Então, tudo isso a gente viu, o homem pode amplificar como? Retirando a vegetação, construindo a sua casa ali nessas áreas mais íngremes, jogando lixo. Então, tudo isso aumenta aí essa enxurrada, esse escoamento aí e desabamento, tá bom? Então, gente, é basicamente isso aí que vai estar caindo na prova de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vocês têm até sexta-feira. Vai estar enviando os dois mapas mentais sobre os principais temas aí do capítulo 5 e 6, tá bom? Que vai valer 3 pontos. Não deixem de me enviar, tá? Saulo, você pode me enviar nas questões, envia. Se der para enviar tudo pela sala, pode mandar, mas eu acho, não sei se vai dar. Pode enviar lá no meu e-mail, só se identifica direitinho, tá bom? Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Ok, Saulo, beleza. Fiquem com Deus, até a próxima. Estudem, boas provas aí para vocês. Tchau. Até depois das provas.